Capítulo 1 Novo começo. Cicinho domina. A voz do narrador ecoava pelos alto-falantes do estádio enquanto milhares de pessoas acompanhavam a partida. Levanta o passe e olha ele. Darvid, o jogador de 16 anos, disparou em direção à área. A bola veio pelo alto. Por um instante, parecia que o passe havia sido forte demais, mas Darvid não diminuiu. Ele calculou a trajetória, posicionou o corpo e saltou. Sua testa encontrou a bola no momento exato. De cabeça, a bola passou pelo goleiro. Gol! O estádio explodiu. Darvid caiu no gramado, levantando-se quase imediatamente. Seus companheiros correram até ele. É dele. De novo. O narrador mal conseguia acompanhar a jogada. Já são 15 gols na temporada. 15. Esse garoto está fazendo uma temporada digna de centroavante. Darvid olhou para as arquibancadas. Por alguns segundos, apenas absorveu aquele momento. O uniforme do São Paulo, o estádio, a torcida, o barulho, tudo aquilo era exatamente o que ele havia imaginado quando começou a jogar futebol. Era o lugar onde queria estar, era o sonho que tinha perseguido durante anos. Mas aquele seria um dos últimos jogos de Darvid com aquela camisa. Algumas horas depois, e agora vamos falar de uma notícia que pegou muita gente de surpresa. A televisão mostrava imagens de Darvid durante a partida. O atacante de apenas 16 anos do São Paulo, Darvid Kurgad, foi visto deixando o Brasil logo após a partida de sábado com destino ao Japão. A informação pegou torcedores, e até parte da imprensa de surpresa, já que não havia sido anunciado nenhum empréstimo ou transferência envolvendo o jogador. As imagens mudaram. Agora mostravam Darvid no aeroporto. Uma repórter segurava um microfone diante dele e Darvid: "Você pode explicar para nossos espectadores por que está indo para o Japão?" Darvid olhou para a câmera. Parecia cansado. "Ah, sim. Olha, é complicado." Ele coçou levemente a nuca. "Mas, um dia eu volto. É uma questão contratual." A repórter insistiu: "Você não pode explicar melhor para a Globo?" Darvid soltou um pequeno suspiro. "Não, é informação confidencial." "Então você pretende voltar ao São Paulo?" Darvid ficou alguns segundos em silêncio. "Eu espero." A entrevista terminou. A televisão voltou para o apresentador. O clube ainda não divulgou detalhes sobre o acordo, mas fontes afirmam que a mudança está relacionada a uma questão contratual. Darvid não estava mais assistindo. A televisão estava ligada na casa de seus pais, enquanto ele já estava longe dali, muito longe. Darvid observava pela janela do avião. O céu estava escuro. As luzes abaixo dele pareciam pequenas estrelas espalhadas pelo chão. Ele encostou a cabeça no banco. Estava cansado, muito cansado, mas dormir naquele momento parecia impossível. Ele ainda não tinha conseguido assimilar completamente tudo o que havia acontecido. Alguns dias atrás, estava treinando normalmente. Agora estava indo para outro lado do mundo. Japão, um país que conhecia principalmente através de filmes, jogos, animes e algumas histórias que tinha ouvido. Agora seria sua casa. Darvid fechou os olhos. "Eu realmente estou indo embora." A primeira coisa que veio à sua cabeça foi o São Paulo. O campo, os treinamentos, os companheiros, as partidas, o sonho. Ele não queria ter saído. Nunca havia planejado aquilo. Jogar pelo São Paulo sempre tinha sido um dos maiores sonhos de sua vida. E agora estava sendo obrigado a deixar tudo para trás por causa de uma questão contratual que ninguém podia explicar publicamente. Darvid abriu os olhos novamente. Que merda! Olhou para o relógio. Ainda faltava muito. Muito mesmo. A viagem parecia não ter fim. Entre escalas, aeroportos e longas horas dentro do avião, Darvid perdeu completamente a noção do tempo. Quando finalmente chegou ao Japão, sentia como se seu corpo inteiro estivesse pesado. Foram aproximadamente 26 horas desde que havia iniciado aquela longa viagem. 26 horas. Darvid saiu do aeroporto arrastando a mala. "Nunca mais." Ele bocejou. "Nunca mais viajo de avião." Pegou o celular. Havia algumas mensagens. Poucas, a maioria relacionada ao contrato, a documentação e a casa que havia sido providenciada para ele. Darvid olhou para uma das mensagens. O acordo tinha garantido uma indenização de aproximadamente R$ 1 milhão. Era dinheiro suficiente para que ele não precisasse começar a vida no Japão completamente desamparado. Não significava que ele poderia gastar sem pensar. Muito pelo contrário. Darvid já tinha começado a fazer algumas contas. R$ 1 milhão parece muito, mas eu estou no Japão agora. Ele guardou o celular. Melhor não fazer merda com esse dinheiro. Ele precisava de uma casa. Precisava estudar. Precisava continuar jogando futebol. E precisava descobrir como funcionaria sua vida naquele país. Por sorte, a questão da moradia já estava resolvida. Darvid saiu do aeroporto e chamou um táxi. Entrou no veículo e colocou a mala ao lado. "Para onde vai, senhor?" perguntou o motorista. Darvid abriu o celular e mostrou o endereço.
Fuyuki, bairro de Miyama. O motorista olhou para o endereço. Entendido. O carro começou a andar. David encostou a cabeça no banco. Depois de alguns minutos em silêncio, o motorista olhou pelo retrovisor. Se não se importa com a pergunta o que faz no Japão. David abriu os olhos. HM, você não parece ser daqui. David sorriu de leve. Sou do Brasil. O Brasil. É. O motorista pareceu interessado. Turista. David balançou a cabeça. Não, vou morar aqui. Morar. É. O homem ficou surpreso. E o que você faz? David pensou por um segundo. Acho que sou jogador. O motorista riu. Acho. É complicado. Você joga futebol. David assentiu. Sim, profissional. David olhou pela janela. Eu jogava no São Paulo. O motorista regalou os olhos. São Paulo, do Brasil, esse mesmo. Então você é jogador profissional. David deu de ombro. Acho que sim. O motorista riu. Você fala como se não soubesse. É uma longa história. David voltou a olhar pela janela. As ruas eram diferentes do que estava acostumado. Tudo parecia organizado. Os prédios, as placas, as lojas. Era estranho, novo, mas não necessariamente ruim. O motorista continuou dirigindo. E por que um jogador brasileiro tão jovem viria para Fuyuki? David respondeu quase automaticamente questão contratual. O motorista percebeu que não deveria insistir. Depois de alguns minutos, falou então vou deixar você descansar. David assentiu. Obrigado. O carro continuou pela estrada. Então o motorista pareceu lembrar de alguma coisa. Mas uma coisa, senhor. David olhou para ele. Se não se importa, o homem hesitou. Houve um grande incêndio nessa região há uns 10 anos. David franziu a testa. Incêndio? Sim, foi uma tragédia. Uma parte enorme da cidade foi afetada. David ficou em silêncio. O motorista continuou. E ultimamente algumas coisas estranhas estão acontecendo por aqui. Vazamentos de gás, algumas mortes. David ergueu uma sobrancelha. Mortes? Sim. O motorista olhou rapidamente pelo retrovisor. Então tome cuidado. David soltou uma pequena risada. Pode deixar. Ele olhou novamente para a janela. Eu saí do Brasil. Não vou ser morto no Japão. O motorista sorriu. Espero que não. David voltou a encostar a cabeça. Que conversa estranha. Ele não sabia naquele momento, mas o aviso daquele motorista seria uma das últimas coisas normais que ouviria antes de sua vida começar a mudar. Quando finalmente chegaram ao bairro de Miyama, David olhou para casa. É aqui. Sim. David pagou. Obrigado pela viagem. De nada. Ele saiu do táxi. Pegou a mala. O carro foi embora. David ficou sozinho diante da nova casa. Olhou para ela. Depois para o endereço no celular. Então, respirou fundo. Essa é minha casa agora. Entrou. A casa era maior do que ele esperava. Não era uma mansão, mas definitivamente era confortável. Havia vários cômodos. Uma sala relativamente grande. Cozinha, banheiro e espaço suficiente para ele viver sozinho. David deixou a mala no chão. Finalmente, ele se jogou no sofá. Ficou alguns segundos imóvel. Então se lembrou de uma coisa. Eu ainda preciso resolver a faculdade. Levantou novamente. Foi até a cozinha. Abriu alguns armários. Vazios. Olhou para a geladeira. Vazia. Ele colocou as mãos na cintura. Primeiro comida. 1 hora depois, David estava andando pelas ruas de Fuyuki. O cansaço da viagem ainda estava presente, mas a fome tinha falado mais alto. Depois de comprar algumas coisas, ele decidiu explorar um pouco a região. Talvez encontrasse alguma escola, ou alguma instituição que pudesse frequentar. Ele não queria ficar parado, muito menos abandonar o futebol. Enquanto caminhava, percebeu um quadro de aviso. Alguns cartazes estavam presos nele. David passou direto. Então parou. Voltou. Um dos cartazes chamou sua atenção. Seleção para a equipe de futebol. David aproximou o rosto. Leu. Havia informações sobre testes para novos jogadores. As inscrições ainda estavam abertas. Ele pegou o celular e tirou uma foto time de futebol. Continuou lendo. O local ficava relativamente perto. David sorriu. Acho que encontrei alguma coisa. Pelo menos não precisaria ficar parado. Ele abriu o celular e começou a pesquisar sobre a instituição. A escola possuía diferentes níveis de ensino, incluindo formação para estudantes da idade dele e cursos superiores. Isso facilitava bastante as coisas. David olhou novamente para o cartaz. Se eu conseguir entrar, guardou o celular. Posso estudar e continuar jogando. Não era o São Paulo. Não era aquilo que havia imaginado, mas ainda era futebol. Naquele momento,
Isso já era suficiente. No dia seguinte Darvi chegou ao local da seleção. Ainda não conhecia praticamente ninguém. Alguns jogadores olharam para ele. Um deles cochichou alguma coisa para o outro. Darvi ignorou. Ele já estava acostumado. Um estrangeiro alto de 16 anos entrando em uma equipe local certamente chamaria a atenção. Um dos responsáveis chamou os candidatos. Vamos começar com os testes físicos. Darvi se posicionou. Quando começou, percebeu que os exercícios eram relativamente fáceis. Sua capacidade física já era acima do normal. Ele conseguiu acompanhar os melhores sem demonstrar grande esforço. Depois vieram os testes com bola, e ali a diferença ficou ainda mais evidente. Darvi não era apenas fisicamente forte, ele sabia ler o campo, observava os jogadores, seus movimentos, seus hábitos, a maneira como corriam, a forma como reagiam. Quando recebeu a bola pela primeira vez, um defensor avançou. Darvi esperou. O adversário tentou cortar seu caminho. Darvi mudou de direção. Passou. Outro jogador veio. Darvi tocou a bola para o espaço vazio antes mesmo de o companheiro perceber que deveria correr para lá. O passe chegou perfeitamente. Um dos avaliadores levantou as sobrancelhas. Boa visão. Darvi apenas continuou. No teste de finalização, recebeu a bola próximo da área. Olhou para o goleiro. Olhou para o espaço. Chutou. A bola entrou perto do canto. Gol! Alguns jogadores começaram a olhar para ele de maneira diferente. O teste continuou. Darvi marcou mais uma vez. Depois deu uma assistência. Depois recuperou uma bola. Quando tudo terminou, os responsáveis se reuniram. Darvi ficou esperando. Um deles começou a chamar os jogadores selecionados. Primeiro, alguns nomes. Então Darvi Kurgai. Darvi levantou a cabeça. O avaliador assentiu. Você foi aprovado. Darvi sorriu. Beleza. Um dos outros jogadores se aproximou. Você realmente jogava profissionalmente no Brasil? Darvi pegou sua mochila. Jogava. Qual posição? Darvi pensou. Atacante. E veio para cá por quê? Darvi colocou a mochila nas costas. Contrato. Só isso. Só isso. Ele começou a andar. O outro jogador ficou olhando. Esse cara é estranho. Darvi ouviu, mas não respondeu. Quando voltou para casa, Darvi abriu a porta e largou a mochila. Finalmente, ele se sentou no sofá. Por alguns segundos, ficou olhando para o teto. A primeira preocupação estava resolvida. Ele tinha onde morar, tinha dinheiro suficiente para começar uma vida tranquila, tinha encontrado uma instituição para estudar e tinha conseguido entrar em um time. Não é tão ruim. Darvi fechou os olhos. Talvez dê para começar de novo. Depois de alguns minutos, levantou. Agora eu quero conhecer essa casa direito. Até aquele momento, ele tinha praticamente ignorado metade dos cômodos. Começou pela sala, depois foi para a cozinha, abriu algumas portas, encontrou um quarto que poderia usar para guardar coisas, outro que talvez pudesse virar um espaço de treino. Depois foi até o quintal, nada mal olhou ao redor. O espaço era suficiente para alguns exercícios. Talvez até pudesse colocar uma pequena baliza. Darvi sorriu. Isso resolve. Continuou explorando. Foi até uma parte mais afastada da propriedade. Ali havia uma porta. Darvi parou. Isso estava aqui. Aproximou-se. Abriu. Do outro lado havia um pequeno caminho. E no final dele, um barracão. Darvi franziu a testa. Eu tenho um barracão. Ele caminhou até lá. A estrutura era antiga. A madeira estava desgastada. Algumas partes pareciam não receber manutenção havia anos. Darvi segurou a maçaneta. Girou. A porta abriu com um rângido. Caramba! Acendeu a luz. A lâmpada piscou. 1, 2, 3 vezes. Finalmente ficou acesa. Havia caixas velhas espalhadas pelo lugar. Alguns móveis cobertos com tecido. Ferramentas. Objetos que Darvi não reconhecia. Ele caminhou lentamente. Parece que ninguém entra aqui há anos. Darvi abriu uma caixa. Nada. Abriu outra. Nada. Até que percebeu algo preso entre duas tábuas. Ele puxou. Era um pedaço de papel. Darvi limpou a poeira. Havia um símbolo estranho desenhado no centro. Linhas, formas geométricas, marcas que ele nunca tinha visto. Ao redor havia palavras escritas em uma língua que ele não reconhecia. Darvi virou o papel. Nada. Virou novamente. Que porra é essa? Ele aproximou o rosto. Tentou reconhecer pelo menos algumas letras. Não conseguiu. Japonês não é, pensou por alguns segundos. Também não parece inglês. Darvi deu de ombro. Provavelmente era alguma coisa antiga deixada pelo antigo dono da casa. Ele quase colocou o papel de volta, mas parou. Olhou novamente para o símbolo. Havia alguma coisa estranhamente familiar naquele desenho. Não sabia explicar. Talvez fosse apenas curiosidade. Porra! Que idiota! Dobrou cuidadosamente o papel, mas vou levar. Colocou dentro da mochila. Darvi saiu do barracão.
Fechou a porta, então voltou para dentro da casa. Ele não percebeu que, alguns segundos depois, o papel dentro da mochila começou a emitir uma luz quase imperceptível. A noite chegou. Darvid estava em seu quarto. Depois de comer, tomou banho e organizou algumas coisas. Colocou o despertador. Precisaria acordar cedo. No dia seguinte teria que resolver algumas questões relacionadas à escola. E também precisava pensar nos treinos. Ele se deitou. Amanhã eu vejo isso. Fechou os olhos, mas não conseguiu dormir imediatamente. A conversa com o motorista voltou à sua cabeça. O incêndio, os vazamentos, as mortes. Darvid abriu os olhos. Que cidade estranha. Virou para o outro lado. Tentou esquecer. Aos poucos, o cansaço venceu. No mesmo momento, no barracão, o papel permanece dentro da mochila. O símbolo começou a brilhar. A luz aumentou. Uma energia estranha tomou conta do ambiente. O ar ficou pesado. Então o papel começou a se desfazer. O símbolo apareceu no chão. Linhas luminosas se espalharam pela madeira. Um círculo surgiu. E então, uma luz intensa explodiu dentro do barracão. O espaço inteiro foi tomado pela luminosidade. As caixas tremeram. O ar pareceu vibrar. A luz aumentou ainda mais. Então desapareceu. Silêncio. Por alguns segundos, nada aconteceu, até que uma sombra apareceu no centro do círculo. Uma pessoa, um garoto. Ele estava parado, a cabeça baixa, os braços relaxados. O corpo parecia ter acabado de atravessar alguma coisa extremamente estranha. Ele levantou lentamente o rosto, olhou para as próprias mãos, abriu e fechou os dedos. Respirou, olhou ao redor, não reconhecia aquele lugar, não reconhecia nada. Ele ficou em silêncio. Então levou uma mão à cabeça. Alguma coisa estava errada. Ele conseguia pensar, conseguia respirar, conseguia se mover, mas não sabia onde estava, nem como havia chegado ali. Seus olhos percorreram o barracão, caixas, madeira, poeira, uma lâmpada antiga. Nada fazia sentido. Ele deu um passo, depois outro, parou. Sentiu alguma coisa, uma ligação, uma presença distante. Alguém, ele não sabia quem, mas sabia que estava ali, do outro lado daquela conexão. O garoto ergueu a cabeça. Seus olhos se estreitaram. Meu master, as palavras saíram naturalmente. Ele próprio pareceu surpreso. Não sabia quem era seu master. Não sabia por que aquela palavra tinha surgido em sua mente, mas sabia que precisava encontrá-lo. Do lado de fora, foi o que permanece silenciosa. Darvid dormia profundamente em sua nova casa, sem saber que, naquele mesmo instante, alguma coisa havia acabado de entrar em sua vida. Algo que não pertencia àquele mundo. Algo que havia sido chamado através de um selo que ele sequer compreendia. E aquela noite, era apenas o começo. Fim do capítulo 1.